Graças e paz, igreja. Amém. Mais uma vez, convido os irmãos a estarmos entrando mais uma vez em oração com o Senhor. Pai querido, eu quero nesse momento pedir ao Senhor humildemente que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que o Senhor perdoe os meus pecados, mas eu quero te agradecer pelo privilégio de estar aqui nessa noite, como dispenseiro da Tua Palavra. Agradecer ao Senhor, porque assim agradou ao Senhor estarmos aqui nessa noite, Pai. Obrigado pela porção desse alimento que o Senhor colocou em meu coração. Obrigado porque se estou vivo nessa noite, se estamos aqui todos vivos nessa noite, é porque assim o Senhor se agradou também. Obrigado, Senhor Deus. Te agradecemos por isso, Pai. Eu te agradeço por cada louvor que aqui foi entoado ao Senhor, cânticos e músicas que através do Espírito Santo, que a Tua Palavra nos diz que intercede por nós, transformando músicas, transformando cânticos, transformando palavras em oração, em louvores, porque somos carnais, pecadores, somos temporais sem o Senhor, ó Pai. Por isso eu peço que nesse momento o Senhor esteja sem medida, Senhor, usando a minha vida, não permitindo que eu venha atrapalhar o Teu plano para com cada um que aqui se faz presente. O Senhor conhece as necessidades de cada um, o Senhor sonda os corações, o Senhor conhece o caminhar, o levantar e o se deitar de cada um que está aqui. Por isso, ó Pai, na medida do possível, em nome de Jesus, que cada alma possa sair alimentada dessa noite. Que cada um possa sair satisfeito, ó Pai, no sentido espiritual do termo. Que cada um que aqui se fez presente possa sair renovado, transformado, ciente da sua existência. Amém. Essa é a minha oração que eu faço ao Senhor, pedindo perdão dos meus pecados mais uma vez e te agradecendo mais uma vez por ter se agradado de me usar nessa noite, assim como os demais irmãos. Amém. Amém, Senhor. Irmãos, a porção da palavra que Deus colocou em meu coração é referente à vontade. Eu fiquei refletindo a respeito da vontade do homem, a respeito da vontade da mulher. Fiquei refletindo a respeito de como as pessoas recebem a palavra de Deus nas ruas. De como o adolescente entende e compreende essa palavra a Deus. Lembrando da minha época da infância e da minha época da adolescência, sempre que eu escutava a respeito de Deus, aquilo não me gerava um bem-estar, mas sim uma inquietação e uma incomodação. Eu não me sentia bem quando eu escutava falar de Deus. Eu não me sentia à vontade. Por quê? Porque as minhas vontades confrontavam aquilo que as pessoas falavam a respeito de Deus. Então, quando eu escutava a respeito de Deus, e passei a escutar a respeito de Deus desde pequenino, quando ou a avó, ou a mãe, ou o pai, ou a tia, ou o tio dizia que não faz isso que é errado, Deus castiga. Não faz isso porque é pecado, e Deus castiga. Não pode fazer isso porque é errado, e Deus está vendo. Então me apresentaram um Deus que sempre estava me vigiando, e que sempre estava olhando as coisas que eu fazia, e tudo que eu gostava de fazer, eu não podia fazer. Então, a minha vontade, que exerce a minha decisão, que exerce a minha atitude, que exerce a minha fala, as minhas escolhas, os lugares aonde eu vou, as pessoas com quem eu convivo, o tipo de time de futebol que eu escolhi para mim, se gosto de basquete, se gosto de futebol, se gosto de natação, tudo isso sai do núcleo da minha vontade. Aquilo que eu gosto de fazer.
Fiquei refletindo a respeito da queda do homem, lá em Gênesis capítulo 3, e fiquei refletindo a respeito da decisão que Zaqueu toma em Lucas capítulo 19. E fiquei pensando, o que fez um homem, sendo rico, o texto fala que ele é rico, o que fez um homem com uma riqueza material? E quando a gente entende uma riqueza material, a gente chega no conceito que esse homem era suprido nas suas necessidades materiais. Então as suas vontades terrenas eram realizadas, porque ele era um homem rico. Então o que faz um homem rico como Zaqueu sentir a necessidade de se entregar a um nazareno, a um homem que pregava as boas novas, que pregava a justiça, que pregava um amor incondicional e que apresentava esse Deus do Antigo Testamento, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Zaqueu, ele ouviu falar a respeito desse Deus de Abraão, desse Deus de Isaac e desse Deus de Jacó. Só que ele ouvia pela boca do sumo sacerdote, dos sacerdotes e dos fariseus. Então a escolha dele diante da apresentação do Deus do Antigo Testamento pelos fariseus e pelos sacerdotes, diante da vida que ele poderia trilhar, se deleitando nas suas vontades, ele optou pela vida terrena. Só que quando ele ouviu Jesus falar a respeito do mesmo Deus, quando ele ouviu Jesus falar a respeito do mesmo Criador, tudo o que os sacerdotes e que os fariseus falavam a respeito das leis, dos princípios desse Deus do Antigo Testamento, Jesus não mudou absolutamente nada. A diferença foi como Jesus apresentou esse Deus. Então, o que me levou a ficar refletindo a respeito desse texto é o que impactou Zaqueu, o que fez Zaqueu sentir a necessidade, porque ele sentiu a necessidade de se despojar das suas riquezas, porque o texto também no capítulo 19 diz que ele se converteu e que iria dividir as suas riquezas. Então, ele colocou a sua vontade de lado, aquela vontade antiga, e decidiu se entregar a esse Jesus. E ao mesmo tempo eu fiquei imaginando como alguém que escutava Deus, como Adão escutou, como Eva escutou, optou por desobedecer a Deus e comer do fruto que era proibido. Sendo que, o grande detalhe, o pecado ainda não havia sido instalado. Não existia o pecado ainda. O pecado foi gerado pela decisão dos dois, mas não havia o pecado. O que havia então? A vontade. A vontade já existia. No Antigo Testamento, a antropologia do Antigo Testamento entende que o homem, dentre de várias facetas que o homem é constituído, existem três que são estruturais. No termo hebraico, carne, que é o corpo, significa basar. Coração significa leve. O coração, ele tem o sentido de mente, de emoção, centro da vontade. Quando a Bíblia no Antigo Testamento fala a respeito do coração do homem, está falando a respeito da decisão do homem. Está falando a respeito da mente do homem, a respeito das emoções do homem. E a Bíblia também apresenta no Antigo Testamento o lado espiritual do homem, que vem a ser o ruá, o lado espiritual. Então, quando Deus ele cria o homem nesses três aspectos estruturais: coração, que é a decisão, a capacidade de sentir emoção, cria o homem como um ser físico, carnal,
do pó da terra e dá o sopro da vida ao homem, que vem a ser o fôlego, o ânimo para o homem. Então ali o homem era perfeito, mas ele tinha a capacidade de escolher as coisas. Ele tinha a capacidade de compreender as coisas, de decidir. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e colocou ordens, colocou requisitos para a vida eterna, colocou princípios. E o que chamou a atenção de Adão e Eva foi justamente aquilo que eles não podiam. O que chamou a atenção de Adão e Eva foi o fruto que eles não podiam comer. E o que chamou a atenção deles, esse fruto proibido, o que fez eles decidirem a tomar posse desse fruto proibido, foi justamente a vontade. O centro da vontade. Então veja bem, o pecado ainda não havia sido instalado, mas a vontade já existia no coração do homem. Então eu fiquei refletindo a respeito desses dois textos e me perguntando, o que fez Zaqueu tomar essa atitude de colocar a sua vontade de lado, e o que fez Adão e Eva escolher exercer a sua vontade? Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Vou repetir. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Marcos capítulo 8, no versículo 34, Jesus vai falar a respeito do negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Ele. Ali no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 23, Jesus está dialogando com a samaritana, que era na ocasião uma pecadora que ainda não havia tido um encontro com Jesus. Jesus diz a ela que o Pai, Deus, está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que possam adorar em espírito e em verdade. Quando Jesus aqui, Marcos capítulo 8, versículo 34, fala a respeito do negar a si mesmo, é negar em todos os sentidos. Negar nesses três aspectos. Negar em primeiro lugar, assim como diz Provérbios capítulo 4, versículo 23, negar a minha vontade. Em outras traduções diz que, sobretudo, ou acima de tudo, eu tenho que colocar o meu coração de lado. Essa palavra guardar, no hebraico, usamos o termo mismar, que tem o sentido de sentinela, vigiar, ocultar. Ou seja, guarda o teu coração é justamente colocar de lado. O seu coração no sentido da sua vontade. Guarda o seu coração, oculta a sua vontade, porque deste depende as saídas da sua vida. Então aqui o texto está colocando a responsabilidade em minhas mãos para as saídas da minha vida. Eu quero usar como exemplo aqui pequenas coisas do nosso dia a dia em relação às nossas vontades próprias, certo? Na nossa convivência. Se nós refletirmos aqui nos pequenos detalhes da nossa vida, tudo que nós vamos fazer, tudo que nós pensamos em fazer, os lugares aonde frequentamos,
Quando nós damos o primeiro passo nesses lugares, a primeira coisa que vem em nossa mente é a nossa vontade. O que faremos ali? Vou falar de mim, porque tenho uma família. Então não só existe a minha vontade na minha família, mas também a da minha esposa e dos meus 2 filhos, que está agora como mais forte aí no requisito vontade é a Beatriz, né? Ela que decide a hora que a gente chega e a hora que a gente vai embora, né? Os pais que têm crianças pequenas sabem muito bem o que é isso. Mas quando, por exemplo, eu vou até o shopping, ou vou passear num parque, quando eu chego ali no Duque de Caxias ou num shopping, em primeiro lugar eu penso no quê? Na minha vontade. Qual que é a minha vontade em relação ao horário de ir embora? Então eu tenho a minha vontade. Só que a minha esposa tem a dela, o meu filho tem a vontade dele e a Beatriz tem a vontade dela. Então eu falei para ele que agora está na hora de ele ter um encontro com Deus. Ele já é um adolescente. E eu falei para ele que agora ele tem que dobrar o joelho dele e parar de ter esse contato com Deus com orações supérfluas. Senhor, obrigado pela vida dos missionários, abençoe os missionários, abençoe os doentes, abençoe os enfermos, abençoe isso, faça aquilo que nós aprendemos na escola bíblica